antes do término, o link para inscrições, caso não tenham feito, né? Fazer a inscrição para receber o certificado. Então, eu queria dar as boas-vindas, uma ótima noite para todos nós, hoje com a presença aqui nas rodas virtuais de conhecimento do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA, o professor Daniel Scremin, nosso querido colega, também, né, que é nosso parceiro aí, nosso colega no NUP, né, no Núcleo de Práticas Jurídicas, e nós temos aí muitas afinidades com relação ao atendimento da comunidade em Santa Maria, ou mesmo fora de Santa Maria, com as mediações online agora, quando buscamos o suporte jurídico para os nossos atendidos pelo SAGE. Então, aprendemos muito, tanto com o professor Daniel, quanto com o professor Pietro, que é nosso coordenador geral. E hoje eu gostaria de convidar o professor Daniel para se apresentar para nós, dizendo ou destacando 3 pontos do seu currículo que entenda importante compartilhar conosco na sua caminhada de formação para chegar até aqui hoje. Então, professor Daniel, a palavra está contigo. Bom, primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos, né? Dizer que, para mim, é um prazer estar participando aqui desta roda de conversa, né, com todos vocês. Dizer que, para mim, também é um prazer rever muitos de vocês aqui, né, que não estamos nos encontrando, então, no dia a dia por cadeiras, né, das disciplinas, alguns, nesse semestre aí, então é muito bom rever todos os amigos, né, é um prazer. Saudar também aqui a participação do Clodovil Guidolin, nosso colega, né, que meu sócio também no escritório. Então, ele vai estar de fiscal aqui também para falar se o que nós estamos tratando aqui é aquilo que nós empregamos realmente ou não. E gostaria de agradecer muito carinhosamente a professora Isabel Cristina, né, pelo convite. Ela sabe que eu gosto muito do trabalho que ela desenvolve aqui, junto em parceria com todos os demais colaboradores do SEMP, né? Nós acabamos aí tendo, para mim, o prazer da gente ter uma aproximação também no período dos últimos semestres em função das atividades do nosso núcleo de prática jurídica, né, do SAGE, e do encaminhamento de atendidos, né, também para que o SEMP possa nos dar um apoio nessa questão da resolução consensual dos conflitos, né, com aqueles que são as pessoas que buscam atendimento junto ao SAGE, e também dizer que nós, nessa questão, nós acabamos também nos aproximando, porque nesses diálogos, justamente com as turmas do SAGE também, sempre procuramos conversar e trocar um pouco de experiência, e eu acho que daí, dessa proximidade, é que acabou surgindo a ideia para que nós pudéssemos ter esse encontro de hoje. Bom, sem mais delongas e sem fugir, né, então, da questão, para que a gente possa ir ao assunto principal, né, a professora Isabel começou aí me desafiando e pedindo, então, para que eu falasse de 3 pontos que eu julgo que são importantes, né, na minha formação. E eu vou destacar aqui 3 pontos que eu acho que, além de serem importantes na minha formação profissional, enquanto advogado, também são bastante importantes do ponto de vista da minha ligação com a advocacia colaborativa, né, e da onde surgiu essa minha vinculação com a advocacia colaborativa. E aí eu vou começar destacando aqui um momento antes mesmo da conclusão da minha faculdade de Direito, né, que foi o período em que eu fui oficial temporário no Exército Brasileiro, né, por um período considerável de tempo, e nesse período que eu fui oficial temporário, tive a oportunidade de trabalhar bastante com o processo administrativo, né, e dentro desse âmbito do processo administrativo, com sindicâncias, né, com alguns inquéritos policiais militares, processos que muitas vezes acabavam trazendo o envolvimento de pessoas diferentes, muitas vezes processos que nasciam justamente pelo desentendimento de colegas
que estavam no mesmo ambiente, né? E situações essas que precisavam, portanto, ser, já vou utilizar uma palavra-chave aqui, né? Situações que precisavam ser mediadas, né? E que certamente me mostraram desde o início da minha carreira profissional, ainda antes da advocacia, né, o quão é importante que nós estejamos aptos, né, a dialogar, a estar prontos para ouvir, para entender o lado dos envolvidos e para também contribuir para que os envolvidos possam se compreender entre si. Né? Então, acho que o que eu trago aí desse primeiro momento da minha antes da própria formação jurídica, da minha experiência profissional, uma das coisas que eu trago deste princípio é esse ponto. E eu acho que isso é bem importante para a minha formação hoje. Também, desse primeiro momento, eu acho que eu trago muito da minha postura, né, da forma de tratar com todos, tanto aqueles que são meus clientes, né, e que me procuram, como também, às vezes, os outros interessados naquela mesma relação jurídica, naquela mesma questão da qual se está buscando resolução. E eu acho que essa questão da postura e do nosso comportamento, do quanto nós somos verdadeiros, né, com aqueles que estão na nossa presença, é muito importante. E isso vem, com certeza, daquele período. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar, né, da minha formação, sem dúvida nenhuma, foi o período que até aqueles que foram meus alunos já ouviram um pouquinho dessa situação, né, mas no momento final da minha formação na faculdade, como eu conciliava, então, o trabalho e a faculdade, eu tive um período mais reduzido do que eu gostaria, né, de ter a oportunidade de realizar estágio durante a faculdade. Né, e uma oportunidade que me foi dada, bem na parte final da faculdade, foi para que eu pudesse acompanhar alguns processos, né, de competência da Defensoria Pública da União. E tive a oportunidade, nesse período ali, então, de tomar conhecimento do quão é importante a vários setores da comunidade, né, que se busque uma solução mais rápida, uma solução mais célere, porque muitas vezes na faculdade, na advocacia como um todo, né, nós acabamos nos preocupando com processos que envolvem vulto econômico, grandiosidade do ponto de vista patrimonial, e na prática, né, nós vamos visualizar o quão a advocacia é importante para toda a sociedade, depois eu vou falar um pouquinho melhor disso, na medida em que nós temos essa possibilidade, que é ter contato com pessoas que precisam da advocacia, e aqui eu não estou nem falando da jurisdição, já porque nós vamos falar de advocacia colaborativa, mas estou falando de pessoas que buscam e que necessitam do apoio da advocacia para poder resolver problemas que são muito importantes e particulares, né? Que na sua vida fazem a diferença, né? Hoje, além do escritório de advocacia, como sou professor, eu tenho a oportunidade também de desenvolver atividade no núcleo de prática jurídica da FADISMO, e no nosso SAGE, como nós chamamos carinhosamente, né, nós temos também essa possibilidade de fazer esse atendimento a esse público mais carente, que nos permite uma compreensão do quanto coisas que, às vezes, no nosso dia a dia parecem não ser tão importantes ou tão significativas, podem ser indispensáveis para outras pessoas. Né? E isso, eu acho que nos toca muito como humano, e isso fala bastante também do... Exatamente, né? Então, isso me motiva certamente, né, a buscar e a tentar compreender um pouco melhor o que a gente pode tirar da advocacia. E eu acho que um terceiro elemento da minha formação, que até não são todos que sabem, né, agora eu vi que o Éden Alexandre também está nos acompanhando aí, grande amigo, né? Estivemos junto à tarde numa empreitada hoje, então agradeço aí que estejam nos prestigiando também. Mas então, essa questão vinculada à minha formação, que eu acho que também foi bastante importante,
o Pietro ali, nosso coordenador também, né, que a Isabel Cristina já referiu, né, um grande abraço aí, um grande irmão. Então, nesse caminhar da minha formação, outra coisa que foi muito importante para mim, com relação à advocacia colaborativa, foi, sem dúvida nenhuma, o mestrado, né, que eu realizei na URI, em Santo Ângelo aqui, e que o mestrado é ali direcionado, né, uma das linhas de pesquisa é justamente novas formas de solução de conflito. E eu confesso que quando eu me matriculei no mestrado e fui procurar, a minha ideia era uma ideia muito mais de desenvolver e fazer uma pesquisa do ponto de vista jurisdicional, né? E eu me preocupava na época muito com os resultados dos juizados especiais, tanto civil quanto criminal, e fui buscar o mestrado pensando em escrever e avaliar essa questão. E alguns dos meus alunos já ouviram isso também, né? Mas é importante, eu acho, colocar aqui em termos de formação. O que ocorreu foi que quando eu cheguei no mestrado, e como gosto muito de estudar, eu comecei a me deparar com os autores e comecei a aprofundar no tema, né? Principalmente da questão do âmbito, né, da busca de estabelecimento de uma solução consensual nos juizados especiais, civil e criminal. E nessa busca, eu acabei me deparando com, vamos dizer assim, um problema na minha ideia inicial de tema do mestrado muito forte, porque eu fui fazer essa pesquisa num primeiro momento pensando em criticar o juizado especial civil e o juizado especial criminal. E quando eu começo a estudar e me aprofundar no tema, eu acabo verificando e me apercebendo que a verdade é que os profissionais que atuavam na área naquele momento, lá atrás, né, eu estou falando isso aí de 2010, 2011, ainda eram muito pouco preparados para esse tipo de atividade. Ainda hoje, se nós formos olhar em termos de quantidade de profissionais no mercado, nós vamos ver que nós não temos uma gama de profissionais preparado para trabalhar com essa ideia da solução consensual. Né? E por isso é tão importante esse trabalho, por exemplo, que a professora Isabel Cristina faz, não só aqui, mas em outros âmbitos, né? De buscar efetivamente preparar o pessoal para isso. E, sem dúvida nenhuma, o mestrado, tanto é que eu concluí a minha dissertação defendendo justamente a busca da solução consensual e defendendo, inclusive, o uso dessa possibilidade de uma maneira mais recorrente no âmbito do processo penal também. Né? Então, isso tudo mexeu, com certeza, significativamente no profissional que eu fui, no profissional que eu sou em construção ainda. Nós somos uma constante construção e acabou me aproximando bastante dessa ideia da advocacia colaborativa, a ponto de, depois disso, inclusive, eu já ter ministrado uma disciplina na FADISMA mesmo, sobre advocacia colaborativa, né? Já ministrei também uma cadeira sobre advocacia preventiva, né, numa outra instituição de ensino, e venho aí há algum tempo já trabalhando com esse tema, estudando o tema e tentando pôr em prática isso também, que eu acho que é um pouquinho daquilo que nós vamos falar no encontro de hoje. Tá certo, professora Isabel Cristina? Bom, muito pessoal... bom, eu acho que disso diz muito, né, da história e o quanto é importante também a gente valorizar esses pontos na jornada acadêmica, né, a gente sempre contribui ou faz essa reflexão com os nossos alunos, né, que o quanto é importante a gente ir construindo esse conhecimento no âmbito da academia, mas olhando para tudo com uma importância e também com abertura, né, com abertura de ver possibilidades, né, e buscar conhecimento para aprimorar isso. Eu queria enaltecer também no teu currículo de tu ter participado do corpo docente, né, da primeira turma de especialização em justiça restaurativa e mediação, da FADISMA, e que foi muito bem elogiado pelos alunos, assim como o professor Guidolin também, né? Então, acho que esse também é um caminho que a gente precisa retomar e voltar aí com a segunda edição, mas demonstra o quanto é importante a gente
perceber e estar aberto a possibilidades, né? Quando tu traz que inicialmente pretendia criticar, mas quando realmente vai aprofundar o conhecimento, ver o quanto é importante, né? Eu acho que tanto a advocacia colaborativa e esse olhar para o sistema multiportas de acesso à justiça faz isso, né? Da gente poder estar aberto para possibilidades e de proporcionar para as pessoas o conhecimento de que o acesso à justiça não é só feito através do âmbito do canal do judiciário, né? E o quanto isso pode dar, às vezes, mais satisfação e não necessariamente dispensar o papel do advogado. O papel do advogado aí, ele é essencial para dar essa orientação e esse esclarecimento jurídico para as pessoas, né? Então, eu acho que aí entra também a advocacia colaborativa e por isso que está aqui conosco hoje. Então, vai ser muito bom te ouvir e poder refletir um pouquinho nesse sentido, né? Com certeza. De fato, né, eu vou confessar a vocês que eu vejo, né, e muitos amigos e colegas já também manifestaram opinião no mesmo sentido, que a advocacia colaborativa, na verdade, ela é o futuro da advocacia, né? E se nós olharmos para o âmbito da advocacia, como é já desempenhado em outros países, né, mais evoluídos um pouco do ponto de vista dessa situação, nós vamos ver que o uso dessa figura da advocacia colaborativa ela é muito acentuada, né, e muito mais valorizada do que é no Brasil. Então, nós precisamos, com certeza, nessa caminhada, reforçar a importância dessa figura e o andamento. Bom, eu preparei um material aqui, eu vou compartilhar com vocês, certo? Onde coloquei apenas alguns pontos essenciais aí, para que nós possamos pensar um pouquinho sobre a figura da advocacia colaborativa. E fiquem bem à vontade, pessoal, tá? Para durante a fala aqui, intervir, perguntar, parar, tá? É para que a gente possa realmente trazer um diálogo aí e tentar também sanar um pouquinho da curiosidade de vocês sobre a questão da advocacia colaborativa. Bom, a primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é que nós temos que tomar cuidado, né? Que no Brasil nós costumamos muito rotular as coisas, né? E eu gostaria que nós não rotulássemos a advocacia colaborativa. Por quê? Quando nós vamos verificar a definição doutrinária da ideia da advocacia colaborativa, se trabalha muito fortemente com a ideia da advocacia pré-judicial ou pré-jurisdicional, né? Então, aquela advocacia que ela é realizada antes que as partes possam acessar o poder judiciário, né? Eu tenho defendido que a advocacia colaborativa, sim, ela deve dar ênfase a essa possibilidade, que é buscar a resolução do conflito sem a necessidade de que nós tenhamos uma demanda jurisdicional, sem que nós precisemos buscar o poder judiciário para obter a solução do conflito. Sim, mas eu tenho defendido muito que a advocacia colaborativa, ela também é útil e pode ser um instrumento muito valioso para processos que já foram ajuizados. Eu não entendo que exista um impedimento para que nós possamos fazer uso da advocacia colaborativa em um processo judicial que já esteja em curso, né? E depois, agora, ao longo do nosso diálogo aqui, eu explico por que eu defendo essa ideia. Mas, então, pensar na advocacia colaborativa, e essa é a grande questão no primeiro momento, é pensar em uma advocacia que tente construir a resolução do conflito, certo? Sem que esta construção da resolução do conflito precise da decisão de um terceiro, precise da intervenção do Poder Judiciário. Então, a advocacia colaborativa, pela própria natureza, ela se aproxima muito das figuras da mediação, da conciliação, inclusive da própria justiça restaurativa, sem dúvida nenhuma, e é muito importante que o profissional da advocacia que pretenda se inserir, né, no âmbito de trabalho, desenvolvendo uma advocacia colaborativa, que ele busque compreender e conhecer um pouco sobre essas figuras, né, especialmente
a mediação, a colaboração e a justiça restaurativa. Não apenas essas, né? Nós podemos trabalhar aqui também, no âmbito da advocacia colaborativa, pensando, por exemplo, em utilização de sistemas de arbitragem, certo? Mas, no Brasil, nós ainda estamos engatinhando nesse ponto aí. O que não nos retira a responsabilidade de falar sobre isso, de trabalhar e de pensar sobre isso. Bom, antes de falar, então, da advocacia colaborativa em si, né, e da atuação do advogado, para que ele possa ter um agir colaborativo, eu gostaria de lembrar o seguinte, o advogado que pretende trabalhar sob a ótica de uma advocacia colaborativa, ele precisa necessariamente preparar-se para ter um agir preventivo, certo? O que significa esse agir preventivo? Primeiro, significa muita atenção. Atenção não a si, atenção aos seus clientes, atenção às demandas que eles apresentam, atenção aos conflitos nos quais eles estão envolvidos, certo? É a partir desta atenção, deste atuar ativamente na compreensão dos problemas que estão afetando verdadeiramente o meu cliente, é que vão permitir que eu tenha este agir preventivo. O que é agir preventivamente? É tentar minimizar ou até mesmo resolver conflitos e pontos conflituosos nas relações que envolvem o meu cliente antes mesmo que esta relação se agrave, certo? Eu vou citar um exemplo aqui, porque eu acho que a nossa conversa aqui, ela tá para que ela seja bastante prática, né? Uma das primeiras questões, sem citar dados aqui, até porque nós temos, né, a aula aberta, mas citando alguns exemplos assim que eu julgo que são bem importantes e que eu tive a oportunidade de vivenciar ao longo da carreira. Eu lembro que um dos primeiros problemas grandes que eu trabalhei, né, digamos assim, um dos grandes conflitos que eu trabalhei, foi um conflito societário, né, aonde eu recordo como se fosse ontem, né, um dos sócios de uma empresa me procurou na sexta-feira e depois, em pleno sábado à tarde, ele me ligou e perguntou se ele podia ir até a minha casa, porque ele estava com um problema gravíssimo com relação ao quadro societário da empresa dele. E aí eu, início de carreira, né, conversei com ele e disse, não, pode vir até a minha casa. Ele veio até a minha casa e chegou e disse, olha, Daniel, eu preciso te contratar porque é o seguinte, simplesmente a condição que a gente chegou de desentendimento entre os sócios da empresa não admite mais diálogo. Não tem mais possibilidade de diálogo. Então eu vim te procurar porque é o seguinte, eu não quero mais conversar com eles, eu preciso de alguém que converse com eles em meu lugar, né? E quando ele me disse tudo isso, eu notava, né, o sentimento dele de decepção, talvez, naquele momento, né, por se sentir traído, né, pelos sócios que anteriormente eram seus amigos, né, e que acabaram se envolvendo dentro de uma situação de divergência quanto ao andamento e à continuidade da sociedade. E aí eu recordo que a primeira coisa que o meu instinto falou naquela hora que eu conversava com ele foi: eu preciso tranquilizá-lo. Eu preciso fazer ele entender que ele vai precisar conviver com essas pessoas, que eles plantaram uma semente e que hoje eles têm uma colheita comum, né? Então existia uma empresa que tinha se desenvolvido e que ele precisa dialogar, vencer talvez esse sentimento, né? Num primeiro momento é uma questão muito sentimental para que ele tenha condições de encaminhar. E já naquele momento lá, embora na época bem menos experiente, eu usei de um artifício que eu uso bastante ainda hoje na advocacia, que foi mostrar para ele quais seriam as possibilidades jurídicas que nós teríamos no caso de um litígio. Então, muitas e muitas vezes, quando eu começo o diálogo com o cliente diz assim, Daniel, não tem acordo, eu vim te procurar porque eu preciso ajuizar uma ação judicial, né? Eu normalmente digo assim, ok, né? Eu não começo discordando do cliente, mas normalmente eu digo, ok, vamos conversar. As opções que tu tens judiciais de buscar um litígio são as opções A, B e C.
A lei assim prescreve, assim determina. Então, nós podemos, de certa forma, antever qual é o resultado que tu vais ter se tu buscar uma demanda jurisdicional. E muitas vezes eu ouço do cliente, como ouvi nessa primeira vez, nessa primeira citação, Daniel, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu busco. Eu quero uma solução mais adequada, que atenda o meu interesse, mas que também atenda o interesse da outra parte. Bom, mas nós temos a oportunidade de buscar essa solução. Mas para isso nós precisamos dialogar. Nós precisamos conversar. E muitas vezes é daí que parte a conversa. Para que nós possamos demonstrar ao cliente, certo? O quanto pode ser produtivo e efetivo que ele se disponha a dialogar, que ele se disponha a ouvir a outra parte. E quais são os benefícios que ele pode extrair, não só para ele, mas para a relação jurídica na qual ele está envolvido. Então, esses pontos são vitais e nós precisamos apresentar isso para o cliente. Por quê? Eu costumo lembrar o seguinte: cada pessoa, no âmbito da nossa sociedade, tem a sua função e a sua posição. E se preocupa com aquilo que é necessário para aquela atividade que ela exerce. Por exemplo, todos nós aqui na Fadismo, todos os nossos acadêmicos aqui, têm uma formação, já desde o início lá, por exemplo, trabalhando a questão de práticas restaurativas, né? Trabalhando técnicas de negociação. E todo acadêmico que passou pela Fadismo, eu tenho certeza que sabe a diferença, por exemplo, entre uma negociação colaborativa e uma negociação competitiva. Agora, muitas vezes o cliente que bate a nossa porta, que chega ao nosso escritório, não sabe essa diferença. Nunca parou para pensar sobre o que é uma negociação colaborativa e sobre quais os resultados ou reflexos dele desenvolver uma negociação competitiva. Que, aliás, de regra, é aquilo que a pessoa envolvida no conflito está querendo fazer quando ela bate as portas do escritório de advocacia. Ela vem ali competitivamente, porque ela está decepcionada com a situação e ela quer tudo para ela e nada para o outro, certo? Porém, sabemos disso, né, e o direito nos auxilia a compreender muito essa situação, que a lei, na maior parte das vezes, não vai determinar assim. E a lei vai assegurar prerrogativas ao nosso cliente, que nos procurou, mas também a outra parte que está envolvida no conflito. E nós precisamos ter sempre essa lucidez. Eu costumo dizer, nós temos que abraçar o nosso cliente, recebê-lo do ponto de vista sentimental, acolhê-lo do ponto de vista sentimental. Mas não significa dizer isso que nós temos que acolher toda e qualquer pretensão dele. Nós temos que saber quando a pretensão dele não é devida, quando a pretensão dele não está adequada àquele conflito no qual ele está envolvido. E esta característica, este comportamento, já é um agir preventivo. Já é uma forma pela qual eu vou me comportar diante do meu cliente, na qual ele vai sentir e vai visualizar quais são os benefícios que ele pode ter numa tentativa de solução consensual desse conflito. Como eu disse, nós precisamos mostrar essas possibilidades ao nosso cliente com base, no caso dos advogados, do amparo jurídico que nós temos para isso. Não dá para parar o atendimento, às vezes, embora até dê vontade, confesso, mas não dá para parar o atendimento, às vezes, e dizer, olha, peraí, vamos fazer uma aula primeiro aqui do que é uma negociação competitiva e o que é uma negociação cooperativa. Não dá para fazer isso com o cliente. Mas nós precisamos, com base em toda a nossa preparação técnica que temos anteriormente, trazer essa visão para o cliente. Mostrar para ele o quanto que negociar cooperativamente, construtivamente, vai ser benéfico para ele e para a relação futura que ele vai ter com essa pessoa que está envolvida nesse conflito com ele. Com certeza, Laura, com certeza. Ela é de extrema importância que nós possamos mostrar, né, aos envolvidos no conflito quanto vai ser produtivo a eles. Outro detalhe importante do agir preventivo. O agir preventivo, ele exige algo, e eu confesso que é algo que eu mesmo precisei aprender, ainda preciso aprender hoje, né, e que eu preciso lutar a todo tempo, né, que é a paciência. Nós precisamos ter paciência.
para poder agir preventivamente, para poder tratar a questão de forma colaborativa. Eu vou citar um exemplo, né, de um caso que nós atuamos esse ano. Nós trabalhamos numa tentativa de acordo, num processo de divórcio no escritório, de uma situação bem delicada, né, onde envolvia não só problemas do ponto de vista de desentendimento com relação à compreensão da questão patrimonial, mas questões sentimentais muito fortes envolvidas na situação. E que nós ficamos desenvolvendo a mediação e a conciliação para que isso pudesse chegar num resultado positivo, como chegou, felizmente. A gente conseguiu constituir um acordo nesse caso, por aproximadamente 6 meses. Né? E aí eu gostaria de citar aqui, né, a importância da advogada, né, da colega, que eu não vou citar aqui o nome em função da questão da privacidade, né, dos envolvidos, que também atuou na questão. E confesso a vocês que muitas vezes eu precisei conversar com ela sobre a construção dessa negociação. Então, muitas vezes nós precisamos dialogar, a advogada e eu, não na presença dos nossos clientes, mas para construir a compreensão junto deles de o quanto seria vantajoso aquele acordo para que eles pudessem fixar, de quais os benefícios que eles iriam obter a partir daquele acordo. E, felizmente, com a devida paciência, nós conseguimos chegar a essa construção. E conseguimos firmar, né, um acordo relativamente a esse divórcio, que eu não tenho dúvida nenhuma que, do ponto de vista, sobre todos os aspectos que nós possamos pensar aqui, foi extremamente vantajoso para ambos os envolvidos, certo? E essa colega, né, ela me disse uma coisa que bastante forte, assim, no dia que nós assinamos o acordo, né, depois que nós terminamos, assinamos o acordo, e aí ela disse o seguinte, ela disse, Daniel, tu vê, olha o quanto nós trabalhamos durante esses 6 meses para firmar esse acordo. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas que não conhecem e que não vivenciam isso dizer, é muito mais fácil fazer um acordo, ou valorizam, do ponto de vista da remuneração do trabalho, muito menos a construção do acordo do que a propositura de um processo, de uma demanda judicial. Quando, na prática, é o contrário. Não existe, eu não atuei em nenhum processo de divórcio que nós tenhamos feito a quantidade de audiência que nós tivemos em reunião nesse período de 6 meses. A quantidade de horas que nós ficamos em reunião nesse período de 6 meses, com ou sem os clientes, para que a gente pudesse chegar à solução. Só que tem um detalhe importante. Alguém dirá, pô, Daniel, mas foram 6 meses para chegar à solução? Foram. E se fosse um processo de divórcio litigioso, qual seria o tempo para resolver esse conflito, Andrés? 2 anos e meio? 3 anos? E os recursos? Então, tudo isso mostra, né, o quanto é importante essa questão de assumir esse agir preventivo. Bom, eu coloquei alguns pontos aqui para que a gente possa refletir sobre essa questão do agir preventivo. Né? O primeiro ponto é exatamente, com certeza. Né? A professora Cris está colocando a questão do desgaste emocional que envolve. Com certeza, muitas e muitas vezes, né, nós precisamos buscar apoio, inclusive, no nosso diálogo, né? Tanto eu junto dela, como ela junto a mim, nessa questão do diálogo, porque muitas vezes, nesse trabalho, que não é simples, nós acabamos vendo que, às vezes, o próprio cliente, dada a dificuldade de resolver a situação, ele começa a questionar o teu agir profissional. E aí tu precisa ter a devida segurança jurídica e a compreensão do que tu está fazendo. E aí, né, isso tem bastante a ver com esse primeiro tópico que eu coloquei aqui para vocês, que é a questão de pensar o advogado e a prática preventiva de resolução de conflitos. Vejam, pessoal, o advogado que pretende atuar num sistema de advocacia colaborativa e, portanto, agir preventivamente, ele precisa colocar em primeiro lugar o interesse do seu cliente. Ele precisa ter muito claro que a questão central a ele não são os honorários que ele vai receber, maiores ou menores,
Não são os reflexos que aquele conflito que ele está envolvido vai gerar com outros processos ou com outras demandas aos seus clientes. Mas, em primeiro lugar, ali está o atendimento ao sujeito que ali está. Ao seu cliente, que é a pessoa que busca, que confia e que entrega, muitas vezes, algo que é muito valoroso na vida dele para esse profissional. Então, esse é um detalhe bastante importante de nós termos presente quando da nossa atuação. Segundo, né, a conduta e a postura do advogado que pretende trabalhar preventivamente. E aqui tem um detalhe essencial quanto a essa conduta. O advogado que pretende ter uma atuação no âmbito da advocacia colaborativa, ele precisa necessariamente agir com transparência. Para mim, essa é a palavra-chave, né? Eu só conseguirei colaborar para que eu possa resolver um conflito e constituir um acordo, permitir a formação de um contrato, se todos os envolvidos, especialmente os clientes interessados, confiarem nas pessoas que estão realizando o seu trabalho. Confiarem nas pessoas que estão ali prestando assistência. E por que eu estou falando as pessoas? Porque muitas vezes o advogado não trabalha sozinho. Ele tem outros profissionais que lhe auxiliam o trabalho. Outra coisa, muitas vezes esses clientes estarão representados por escritórios de advocacia diferentes. Então, eu tenho 2 grupos de advogados que estão trabalhando para o melhor. E para que nós possamos atingir esse melhor para os interessados, será preciso que exista confiança mútua. E essa confiança nós só desenvolvemos com base na transparência. É preciso que esteja muito claro, inclusive na relação entre os diferentes advogados e profissionais, né? A forma estabelecida para o trabalho e o que nós queremos como resolução para aquele conflito. Qual a base que nós estamos buscando para isso, certo? Outro detalhe importante, né? A condução preventiva como prática para evitar e reduzir danos decorrentes do conflito, certo? O advogado, quando ele está trabalhando com esse sistema preventivo, ele precisa ter um cuidado muito grande, inclusive na maneira como ele se expressa. É importante que ele tenha um cuidado, inclusive ao dialogar com uma parte e outra parte do conflito, ao receber informações de um interessado e do outro, e ao traduzir essas informações no diálogo com a outra parte. Por quê? Se o profissional for desatento, ou se ele passar literalmente todas aquelas palavras que foram usadas, por vezes ele vai causar no outro lado uma mágoa, que não é necessária. Ele vai gerar uma barreira ao próprio desenvolvimento do diálogo e da construção colaborativa. E não é isso que o profissional deve fazer. O profissional ele está ali, ao contrário, para facilitar a construção do consenso. E facilitar a construção do consenso é muito facilitar o diálogo entre os envolvidos. Certo? Já tive várias oportunidades de trabalhar em situações onde as partes envolvidas no conflito me disseram no início: Daniel, eu não converso com a outra parte. E ao dar início, né, à atividade, nós conseguimos um acordo, conseguimos um diálogo. Vivenciamos uma situação há pouco tempo agora no SAG, no Núcleo de Prática Jurídica, né, também aqui sem citar nomes, mas nós recebemos um processo que estava inclusive com a audiência de instrução marcada. E quando atendemos a cliente, talvez se algum dos presentes até tenha acompanhado esse atendimento, a cliente disse: olha, não há nenhuma possibilidade de acordo. Para ter uma ideia, a discussão no âmbito do processo, que era um processo de divórcio envolvendo guarda, já estava caminhando para o lado da alienação parental. E aí eu pedi a ela, eu disse: olha, tu autorizas que eu converse com o advogado da outra parte? Tu autorizas que eu tente um diálogo? Autoriza. Então, eu preciso que tu me diga o seguinte: o que tu quer como solução? Qual é a tua pretensão? O que tu entende que é correto? E ela me passou esses elementos. E eu entrei em contato com o advogado da outra parte. Ele concordou em conversar comigo.
tendo em vista a questão da pandemia, ele foi até o escritório com o cliente dele. Nós sentamos na mesa, conversamos. Só que detalhe importante desta condução preventiva. Eu não sentei na mesa para apresentar a proposta dela. Eu sentei na mesa e primeiro ouvi tudo que o advogado dele tinha para falar e o que ele tinha para dizer. E pedi para que ele me apresentasse uma proposta. O que ele gostaria para resolver aquele conflito? E a mim não surpreendeu mais, porque faz 13 anos aí que eu já estou nessa atividade, né? Então a gente vai aprendendo algumas coisas com o tempo. Muito do que ele queria estava na minha relação das coisas que ela também queria. Perfeito, professora Isabel Cristina. Foco nas necessidades. E aí o que eu disse para ele? Eu disse, olha, eu acho que nós temos um acordo. E ele me olhou e disse, eu disse, não, porque os pontos de divergência são muito pequenos entre o que tu está me expondo e o que ela me pediu, que está aqui anotado. E daí o advogado dele disse assim, ó, doutor, eu sempre suspeitei disso. Mas a colega advogada que vinha dando andamento à questão nunca abriu essa porta. Ao contrário, sempre bloqueou minhas tentativas. Então, isso denota o quão é importante que nós possamos desenvolver uma cultura de advocacia colaborativa. A advocacia colaborativa ela vai ter um resultado muito maior na medida em que nós possamos, né, ter vários profissionais que tenham condições de fazer esse trabalho. E eu tenho certeza, e aqui vou dar o nome, porque eu posso citar, eu vou parafrasear aqui o meu grande irmão, amigo, Fábio Porto, professor Fábio Porto, né? Ele tem dito muito isso, e vejam, o professor Fábio Porto é advogado-geral da União, e ele tem dito muito isso. A advocacia do futuro é a advocacia preventiva. A advocacia do futuro é a advocacia colaborativa. Nós precisamos tirar do Poder Judiciário a prerrogativa de principal forma de solução de conflito existente no Brasil. No dia que nós trouxermos para o âmbito dos escritórios de advocacia a capacidade de solucionar, como já ocorre nos Estados Unidos, como já ocorre na Inglaterra, como já ocorre predominantemente na Espanha, nós vamos, tenho certeza, evoluir muito enquanto sociedade. Nós vamos evoluir muito enquanto profissionais que exercem efetivamente o seu papel no âmbito da sociedade enquanto advogado. Professor Daniel, sim, aproveitando aí a tua fala e a tua referência, o universo conspirou e trouxe o professor Fábio Porto para nos prestigiar aqui. Ah, verdade, Seja muito verdade. bem-vindo, professor Fábio. Nesse instante, o professor Daniel referiu o seu nome e o quanto tu tens referendado aí a possibilidade da aplicação da advocacia colaborativa como uma advocacia do futuro. Obrigado pela referência, professor Daniel, é muito meu amigo, por isso que ele fez essa referência. É que eu estou chegando na FADISMA, né? Então, eu tive que dar uma saidinha, vim aqui e agora entrando aí para prestigiar o Daniel, que é muito modesto, mas ele é um excelente advogado e é daqueles que pensam a advocacia para o futuro. Obrigado pela referência, Daniel. Grande abraço. Eu que agradeço pelos ensinamentos aí constantes que a gente troca no dia a dia. Bom, então, como, né, seguindo aqui aquilo que eu falava, o agir preventivo ele se preocupa com evitar conflitos através da atuação daquilo que nós chamamos a assessoria jurídica advocatícia. Então, ao contrário do que classicamente lá na antiguidade se fazia, que é deixar o conflito chegar a um extremo para buscar tratá-lo, no âmbito do agir preventivo nós vamos buscar fazer o quê? Nós vamos assessorar os nossos clientes. Nós vamos levar a eles informações. Nós vamos construir alternativas ao nosso cliente para evitar que o conflito que está nascendo se agrave. Certo? E isso economiza para o nosso cliente tempo, isso economiza para o nosso cliente dinheiro,
E isso reduz na atividade que ele fizer, qualquer que seja, risco. E isso significa que advogar dessa forma traz um benefício econômico-financeiro para o nosso cliente muito superior do que aquele que pode ser proporcionado por uma advocacia clássica repressiva. E é isso que nós precisamos mostrar à sociedade. É isso que nós precisamos levar a sociedade a compreender. Porque assim, além de influenciar no âmbito da sociedade, nós certamente também estaremos contribuindo para a formação de uma comunidade melhor. Bom, deixa eu trazer alguns detalhes aqui primeiro, lembrar alguns aspectos da advocacia como um todo, que eu julgo que são importantes para esse papel e para nós compreendermos o quão a advocacia colaborativa, essa modalidade preventiva de atuação do advogado, está sim alinhado com a função do advogado no âmbito da sociedade. O pessoal que foi meu aluno lá na cadeira de Teoria Geral do Processo vai lembrar que eu falo muito disso em aula. Né? Quando eu pergunto assim, tá, mas qual é o papel do advogado? Qual é o papel, na verdade, do profissional do direito? Né? O magistrado, o promotor, o advogado público, defensor público, advogado privado, qual é o nosso papel no âmbito da sociedade? E eu costumo dizer o seguinte, o nosso grande papel é a preservação da paz social. Na verdade, nós existimos para quê? Para viabilizar que nós possamos ter paz no âmbito da sociedade, para que a sociedade possa se relacionar. Essa é a nossa função. E ela é uma função bonita, até poética, embora muitas vezes a gente acabe esquecendo disso. Né? E quando eu falo isso, né, eu retomo aqui alguns pontos principais com relação à própria compreensão da advocacia. Quando nós pensamos, por exemplo, na previsão constitucional e das demais carreiras jurídicas, por exemplo, nós vamos ver que todas elas estão inseridas no texto constitucional como funções essenciais da justiça. E aí entra aquilo que a professora Isabel Cristina até tocou antes. Ela disse, nós não precisamos do Poder Judiciário para produzir justiça. Ao contrário, sabemos muito bem que no âmbito do Poder Judiciário, muitas vezes nós produzimos injustiça. Porque nós temos alguns freios do ponto de vista da aplicação normativa que acabam não produzindo a solução, eu não vou nem usar o termo justo aqui, mas eu vou dizer, nós acabamos não produzindo a solução mais adequada para aquele conflito. Agora, esta solução mais adequada, essa solução mais aceitável para ambos os envolvidos no conflito, ela pode ser produzida através da formação de um consenso. Então, aqui nós estaríamos, sim, desempenhando o nosso papel constitucional. Estaremos atuando como uma função essencial à justiça. Mas a justiça maior, não a justiça do Poder Judiciário. A justiça social. Né? A preservação da paz social e o exercício da nossa função e da nossa obrigação junto da sociedade. Certo? Então, esse é um ponto importante. A Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa querida OAB, exatamente, perfeito, né? A ideia do valor funcional daquilo que nós vamos produzir. Tem um papel importante nesse cenário. Por quê? Porque eu vejo que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que trabalhar, e aqui eu vou além, inclusive do ponto de vista político, para que nós tenhamos a formação dessa nova cultura no Brasil. Eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil ainda se omite um pouco com relação a essa busca, que é algo muito importante para a advocacia. Vai representar, não tenho dúvida nenhuma, uma conquista da advocacia. Né? E aqui, friso mais uma vez, não é uma crítica a pessoas, mas é um pensar sobre a necessidade da atuação deste órgão que constitucionalmente detém essa função de representar os interesses da advocacia no âmbito nacional. E aí a gente pode pensar, né, em um paralelo entre o que seria advocacia clássica e o que seria advocacia preventiva. Né? Então, a advocacia clássica é aquela advocacia que se preocupa em buscar a solução jurisdicional do conflito que está apresentado, que não se preocupa, portanto, em antecipar ou reduzir os problemas do conflito, os reflexos do conflito, enquanto que a advocacia preventiva não. Ela é mais ágil, ela é mais móvel,
ela antecipa, ela se propõe, ela busca soluções antes que esse conflito possa se estabelecer e se agravar. E outra, que eu gosto de frisar sempre também, não há tamanho de conflito que não possa ser tratado preventivamente. Basta que se tenha consciência sobre os métodos para interferir na solução do conflito e basta que se tenha, como eu falei antes, paciência para dialogar e conversar com as pessoas. Eu digo o seguinte, uma advocacia preventiva ela exige do profissional, essencialmente, que ele seja humano, que ele exerça a sua humanidade, que ele tenha empatia de ouvir não o cliente que lhe procurou primeiro, mas todos os envolvidos no conflito. Que ele possa refletir sobre o papel de todas essas pessoas envolvidas na situação. E que ele possa, então, auxiliar a propor, inclusive do ponto de vista das possibilidades jurisdicionais, soluções que sejam viáveis na implementação. Esse é um detalhe importante, buscar soluções que sejam possíveis de aceitação pelas partes. Bom, como falei, então, isso nos remete à ideia do papel do advogado na sociedade, né? Então, devemos lembrar o seguinte, a advocacia, mesmo a privada, ela é exercida como um munus público. O nosso papel, né, e o nosso compromisso é também com o Estado. O nosso compromisso é também com a coletividade. E não exclusivamente com o cliente que nos contratou para aquele conflito. Então, o nosso papel é mais amplo. Eu costumo dizer o seguinte, nós precisamos pensar, muitas vezes, não só na solução daquele processo no qual nós estamos atuando, mas no reflexo que a solução daquele caso concreto poderá produzir em outros processos da mesma natureza no âmbito da sociedade. Certo? Muitas vezes, né, ao ser procurado por alguns clientes, por exemplo, para ajuizar demandas que são de caráter repetitivo, eu já recusei profissionalmente, né, assumir essas demandas. E agora eu não recuso injustificadamente, eu normalmente explico ao cliente. E eu digo, tu já imaginou se nós tivermos uma enxurrada de ações dessa natureza e se todas as ações forem julgadas procedentes? Qual a implicação que isso vai ter no âmbito da sociedade como um todo? Isso é um papel do advogado. É o compromisso que ele tem no âmbito da sua atuação profissional perante a sociedade, perante o Estado no qual ele se encontra, no qual ele exerce um papel, né? Então, isso, como eu frisei, né, isso também faz parte do próprio exercício privado da advocacia. Esse não é um compromisso só do servidor público, mas do advogado que atua no seu escritório de forma privada, né? Seja na sociedade, seja individualmente, né? Então, o advogado ele assume um papel muito importante nesse aspecto sobre a resolução dos conflitos sociais. E uma solução adequada do advogado, uma atuação adequada dos advogados num determinado local, poderão produzir uma sociedade mais próspera ou menos próspera. Vou pegar um exemplo só. Vamos pensar da questão do ponto de vista empresarial, né? Nós estamos ainda recentemente, né, atuando também na busca da resolução de uma questão que envolve um conflito bem significativo e valores bastante elevados. E nós conseguimos, depois de muitas reuniões, de muitas negociações, aí mais de 40 dias de negociações, nós conseguimos chegar a uma ideia de contrato, a um contrato preliminar, né? E agora estamos desenvolvendo aí um contrato definitivo. E, com certeza, não havendo essa solução do ponto de vista contratual, nós teríamos um retardo na solução final da situação que está posta e que já é parte, inclusive, de um processo judicial. E se isso ocorresse, nós teríamos implicação do ponto de vista econômico, inclusive para a localidade onde esse problema está se desenvolvendo, inclusive do ponto de vista, por exemplo, dos empregos que poderiam ser gerados e deixariam de ser gerados nesse aspecto, né? Ou seja, aquela solução ela não está encerrada em si apenas, mas ela vai refletir num âmbito muito maior. Ela vai atingir pessoas que sequer sabem da sua existência.
mas que poderão ter, por exemplo, possibilidades, chances, oportunidades do ponto de vista profissional ou não em conformidade com a resolução desse conflito. O advogado, ele tem que ter consciência disso. Ele tem que saber que ali ele não está lidando só com o interesse dele ou do cliente dele, certo? Ele está lidando com o cliente da comunidade, com o interesse da comunidade. E desse modo, é muito importante, para esse agir preventivo, que o advogado, certo, desenvolva uma relação adequada com o seu representante. E aí, né, esse ponto aí, inclusive, é vital, né, para a advocacia colaborativa. O cliente que busca o escritório de advocacia, ele precisa saber qual o serviço que ele está encontrando e qual o serviço que vai ser prestado a ele. Então, é preciso que o advogado ele tenha transparência no trato com o seu cliente. Ao expor para ele, sim, não só a solução normativa do conflito no qual está envolvido, mas na forma como ele, advogado, pensa que pode atuar para colaborar na construção da resolução daquele conflito que está apresentado. Por quê? Poderão existir, sim, clientes que vão dizer, não é isso que eu estou buscando. Eu quero o conflito. Eu quero a disputa. Por quê? Porque existem pessoas que não vão estar preparadas para esse tipo de situação. Como eu falei no início da nossa conversa de hoje. Se eu estiver preparado a mostrar ao meu cliente as vantagens e os benefícios dessa sistemática, muito provavelmente eu terei condições de convencê-lo da importância, certo? Mas, sem dúvida nenhuma, é vital que o cliente saiba aquilo que eu estou pretendendo utilizar para a resolução do conflito dele e para a sequência, né, da atividade da qual eu vou desenvolver, certo? Professor Isabel Cristina, eu vi aqui que está quase no nosso horário, então eu vou abrir aqui ver se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Eu vi que a Isabela já levantou a mão ali. Sim, eu vou passar de pronto para a Isabela, então, para ela contextualizar e representar o feedback do pessoal. Passar antes para o Guidolin, que ele tem aula agora, né? Para dar um tchauzinho. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Boa noite. Obrigada pela participação aí. Isa, passo a palavra para ti, então. Não, agradecer ao professor Daniel, foi... Acho que o professor Fábio quer falar? Só porque eu também estou na FADISMA, tenho aula presencial agora, então eu queria só deixar um abraço para o Daniel, dizer que estamos juntos nessa empreitada aí, né, Daniel, da advocacia extrajudicial, que ela é o futuro, né, da advocacia. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. A gente conversa muito sobre essas questões. Eu te dou os parabéns, porque realmente, né, a gente precisa começar a falar sobre isso. Um grande abraço a todos e, lamentavelmente, não vou poder continuar, porque eu tenho que participar aqui da minha aula presencial. Um abraço, boa noite. Obrigada, professor Fábio, pelo prestígio aí nas rodas virtuais. Esperamos tê-lo nas próximas rodadas aí, lhe chamar também para estar conosco. Eu passo a palavra, então, para a Isabela. Sim, queria agradecer o professor Daniel. Eu me recordo que eu fiz uma cadeira no início da graduação com ele, que eu, salvo engano, era advocacia preventiva ou colaborativa, o nome da cadeira, e aquela época lá, advocacia empresarial, e nós trabalhamos muito essa temática. E aquela época já surgiu a curiosidade, inclusive o professor surgiu o seu nome quando da escolha deste tema. E eu agora, como quem recém concluiu a graduação, aprovada na ordem, ler, ouvir me contempla muito, porque uma coisa que eu sinto na minha prática, mesmo que dentro da Defensoria Pública como estagiária, é a falta, muitas vezes, de diálogo com o próprio cliente. Digo dos advogados externos e também um pouco da instituição que falta, né, tempo hábil para que consiga tratar cada um dos assistidos como eles merecem. Mas eu sinto que falta muitas vezes por parte do advogado aquela abertura de opções e principalmente o desenvolvimento da autonomia dessas pessoas nas resoluções dos seus conflitos. Porque cada um tem suas necessidades e suas demandas, mas essa nossa cultura
que a gente tem do litígio é o que nos prejudica e eu acho que às vezes nos empata com que essa nossa advocacia colaborativa chegue em todas as esferas e todas as áreas do direito. Então, assim, só queria agradecer, dizer que este espaço, desde que ele se tornou virtual, ele nos proporciona receber diversas pessoas de diversos locais aqui, mas tem um professor da instituição, da casa, nos contempla muito. Então, só queria agradecer mesmo em nome do Sempre, de todo mundo, porque a sua participação e predisposição, porque é esse tipo de troca que eu acho que vai mudando essa nossa cultura e principalmente essa nossa função tão fundamental como advogados na sociedade. Tá ok. Obrigado, Isabela, pelas suas palavras, né? E agradeço a todos aí pela participação, pelo acompanhamento, né? Fico à disposição. Então, quase todos aí eu acho que têm o meu contato também. Então, qualquer questão que vocês queiram trocar uma ideia, inclusive sobre autores, né, do tema também, me coloco à disposição, professor Isabel Cristiano, para contribuir, para auxiliar, né? Fico muito feliz e agradeço muito mesmo o convite. Eu gosto muito de falar sobre isso. Como o professor Fábio Porto falou, não é de ontem que nós conversamos, há muito tempo viemos defendendo essa bandeira, tanto ele quanto eu, e eu acredito veementemente nisso. E eu queria só concluir, tem um detalhezinho que eu deixei para o final, né? Eu queria só concluir dizendo uma coisa para vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, em dizer a todos que eu sou muito grato por todos os trabalhos que eu tive ao longo da minha carreira, né, mas eu não tenho dúvida nenhuma em dizer para vocês que os trabalhos ao longo da minha carreira que me deram maior satisfação do ponto de vista profissional, que me deixaram mais contentes, mais satisfeitos, que me fizeram vir para casa alegre, pensando, olha, hoje eu fui um ótimo profissional. Hoje eu estou contente comigo mesmo. Hoje eu acho que foram trabalhos nos quais a gente conseguiu resolver o conflito através da formação do consenso. Foram questões dificílimas, né? Nós tivemos um processo que se desenvolvia desde 2006. Quando nós assumimos esse processo foi em 2017, certo? Em um ano depois que nós ingressamos na demanda, nós conseguimos resolver o processo. Sabem como? Com um acordo. E aí, por isso que eu disse no início que se defende que a advocacia colaborativa é aquela antes do Poder Judiciário. Eu digo o seguinte, a advocacia colaborativa ela não tem limite. Ela deve ser antes, sim, quando possível. Mas ela também pode ser durante. Não há impedimento para que durante o transcorrer do processo nós possamos chamar os envolvidos, chamar os interessados, sentar numa mesa e dialogar. A conversa, a empatia é o segredo para tudo. E tenham certeza que vocês vão ter, nessa caminhada de vocês, que eu sei que a maior parte de vocês já vem trilhando, né? Muita satisfação profissional e muito sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Muito obrigado, então, professor Isabel Cristiano, mais uma vez pelo convite, tá? E eu fico sempre à disposição, sempre que precisar e que tiver uma oportunidade, é só chamar, que com certeza estarei presente aqui junto de vocês. Então, professor Daniel, nós, né, do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas aqui da FADismo, sempre, agradecemos imensamente as suas palavras. Vou usar aqui as palavras da Laura, que escreveu no chat para encerrar aqui o nosso encontro. Ela agradece em nome do Sempre, né, por suas palavras, por sua fala, que resgata os princípios éticos dos quais os profissionais do direito têm compromisso. Devemos utilizar a nossa consciência para modificar os paradigmas da justiça e proporcionar meios de criar nova cultura, considerando todos os seres envolvidos nas questões jurídicas, promovendo relações de humanidade. Eu complemento essa frase, porque às vezes nós esquecemos dessa relação de humanidade e olhamos apenas para os números do processo, os números das situações envolvidas, com foco no problema, e deixamos de focar nas necessidades de todos os envolvidos, como tu mesmo acabou de falar. Então, muito obrigada por essas reflexões riquíssimas, muito obrigada pelo prestígio dos nossos colegas todos aqui presentes.
O Éden, né, que vem aí também num trabalho com a mediação, desenvolvendo um trabalho maravilhoso também na CEMAPRE, né, a Comissão de Mediação, Arbitragem e Práticas Restaurativas da OAB, que faz um trabalho também muito importante de contribuição, de promoção dessas possibilidades, e eu acho que é bem como o professor Fábio Porto acabou de falar, a gente precisa falar sobre isso, né? Precisamos conversar sobre isso, e tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo, teríamos muitas contribuições, mas as nossas rodas virtuais fica sempre um gostinho de quero mais, e isso que é bom, né? Então, muito obrigada e boa noite a todos, até a próxima roda virtual, que também terá um tema bastante instigante, com o tema, o título, né? Cota não é esmola, né? Então, acho que é um tema super importante também, que precisa ser debatido, e teremos duas grandes personalidades de Santa Maria e envolvidos com a Fadisma. Uma delas é a Natália Neves e a outra é a professora Maria Pi, e que tem grande consideração na nossa comunidade, e nós tivemos o privilégio de elas duas aceitarem o nosso convite para estarem aqui. Então, estão todos convidados para estarem conosco na próxima roda virtual também. Muito obrigada, professor Daniel, e seguimos juntos. Um abraço a todos e fiquem bem. Boa noite a todos. Boa noite, grande abraço a todos, pessoal.